Andréia está de volta para mais uma videoaula de Geografia. Essa semana nós também teremos duas videoaulas de Geografia. Iremos iniciar, como sempre, pela correção da página 322 até 337. Abro na página 322, 1. Observe o mapa, converse com o colega e responda às atividades. A. Procure em um dicionário o significado da palavra migração e escreva-no abaixo. Bom, migração é um movimento de entrada e saída de indivíduos de um país para o outro ou dentro do próprio país para fixar novas residências. B. De acordo com o mapa, várias pessoas migraram para o Brasil nos séculos 19 e 20. De que lugares elas vieram? Indiquem o nome de 3 países, tá? Pode ser Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Japão, Líbano e Síria. Mas vocês vão colocar 3 apenas. 2. Por que vocês acham que muitas pessoas vieram morar no Brasil nesse período? É uma resposta pessoal, mas elas procuravam o quê? Melhores condições de vida. 3. Em sua opinião, porque muitos brasileiros se deslocam atualmente para morar em outros países. Para onde costumam ir? Eles tentam, se deslocar para procurar uma condição de vida melhor. E geralmente, Estados Unidos ou países da Europa são os mais procurados. Vamos agora, página 324, 1. Observe a imagem e responda em qual lado está posicionado cada povo. A. Indígenas, no lado esquerdo. B. Portugueses, no lado direito. 2. Quais elementos representados permitem identificar os indígenas e os portugueses? Os indígenas, as lanças, vestimentas, cocares, braceletes. Já os portugueses, as vestimentas, armadura, capacetes, embarcações. Como você imagina que foi esse encontro? É uma resposta pessoal. Página 326, 4. Observe as fotos e responda. Quanto à arquitetura, podemos dizer que a cidade de Salvador teve inspirações em Lisboa? Justifique sua resposta, O que acontece? As casas, as cores, os telhados, os tipos de janelas e portas, a gente pode ver sim algumas características entre Salvador e Lisboa. Então seria sim, e a justificativa é uma resposta pessoal, tá bom? Página 327, 5. Quais foram os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil? Os portugueses. 6. Que fatores motivaram essa migração em diferentes períodos? A princípio, para defender, ocupar a terra e buscar riquezas. A partir do século XVII, o motivo foi buscar ouro. E já no século XIX, a vinda da família real portuguesa. E no século XX, busca para melhores condições de vida. 7. Quais influências os portugueses tiveram na nossa cultura? Língua, arquitetura, culinária, tem outros exemplos também. Página 328. Além dos portugueses, imigrantes de outros países vieram para o Brasil durante os séculos 19 e 20. Observe o gráfico e responda as perguntas com um colega. A. Em qual período, entre 1820 e 1970, houve maior fluxo de imigração para o Brasil? Em 1890. B. No século 20, qual foi o período em que ocorreu o menor número de imigrações? Entre 1940 e 1950. C, em sua opinião, além dos portugueses, quais outros povos vieram para o Brasil? Por quê? É uma resposta pessoal, tá bom? Página 331, 2. Em quais lugares do Brasil se instalaram os imigrantes alemães? Eles se instalaram principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. 3. Quais principais atividades os imigrantes espanhóis desenvolveram em Minas Gerais, Bahia e São Paulo? Agricultura, trabalho em indústrias e comércio. 4. Leia o texto, depois responda às perguntas. Letra A. Quais foram os principais motivos que levaram muitos italianos a migrarem para o Brasil? Foram os motivos, econômicos e sociais, ou seja, dificuldade, para encontrar trabalho e de sobrevivência também. B, em sua opinião, por que o governo italiano incentivou a emigração? Porque era uma solução para a situação de pobreza e fome pela qual a população italiana passava naquele momento. Página 332, 1. Observe o cartaz abaixo.
Converse com um colega e depois responda as atividades. Ah, em sua opinião, em qual país esse cartaz foi divulgado, né? A gente pode mencionar os países aí da Ásia, tá bom? Ou, se você quiser colocar, especificar, pode ser Japão, enfim, é uma resposta pessoal. B, como você chegou a essa conclusão, também é uma resposta pessoal. Se você acha que a iniciativa de propaganda do governo brasileiro teve sucesso, explique. Bom, de acordo com as experiências pessoais, nós concluímos o quê? Que os imigrantes japoneses vieram para o Brasil, né? Porque nós encontramos descendentes até hoje de japoneses em algumas localidades, né, brasileira, principalmente um local que a gente encontra muito, é São Paulo. Página 334, 2. Quais problemas de adaptação você imagina que os imigrantes tenham enfrentado quando chegaram ao Brasil? Bom, problemas, né, relacionados com a língua, costumes e culturas. Como você acha que era a vida dos imigrantes no Brasil? Eu acho que não era nada fácil, né? O trabalho, né, a exploração, né? Então era muito difícil. Página 335, super desafio. Observe a imagem. Será que você consegue descobrir a que grupo de imigrantes cada uma das manifestações culturais se refere? A primeira, comemoração da Oktoberfest, alemão. A segunda aqui, a pizza, né, italiano. Aqui os azulejos nas fachadas da casa, português. Embaixo o quibe, que delícia, gente, árabe. E a criança praticando judô, japonês. Pesquise outro tipo de influência cultural que os povos imigrantes trouxeram para o Brasil. Colhe uma fotografia ou faça um desenho e não se esqueça de criar uma legenda, uma resposta pessoal. Página 337. Faça você mesmo, observe o mapa. Contorne com um lápis na cor vermelha a unidade de federação em que você mora. Então, vocês vão contornar Rio de Janeiro. 2. Quais povos migraram para essa unidade de federação? Então, aqui tem o Rio de Janeiro. A gente pode ver, ó, portugueses, libaneses, sírios, tá tudo aqui, tá? No Rio de Janeiro. 3. Quais principais atividades eles praticavam? Também uma resposta pessoal. 4. Você nota influências culturais desses povos na sua unidade federativa? Faça a ilustração mostrando essas influências culturais no seu lugar de viver. Não se esqueça de escrever uma legenda. Também é uma resposta pessoal. Agora nós iniciaremos o nosso lançamento, tá? Que vai ser da página 338 até a página 347. Migrações internas no Brasil em outros tempos. Observe a imagem com o colega e depois responda as atividades. A. Descreva a imagem ao seu colega. Como é a paisagem do local, como as pessoas estão sendo transportadas. A gente vê aqui a paisagem, a gente observa aqui é uma seca, né? Aqui você vê as árvores, né, o chão, o solo bem seco mesmo. E eles estão sendo transportados em um pau de arara, tá? B, por que você acha que esse meio de transporte é chamado de pau de arara? Surgiu esse meio de transporte a partir da comparação entre os passageiros desses veículos e as araras transportadas em caminhões, né? Ambos fazem muito barulho. Se é na sua opinião, porque essas pessoas estão saindo de seu local de origem, explique as outras duplas as suas conclusões. É uma resposta pessoal. Vimos que o Brasil recebeu muitos imigrantes de diversos países ao longo do tempo. Além desses migrantes externos, nas diversas localidades brasileiras também podemos encontrar migrantes internos, ou seja, pessoas que têm como local de origem outras unidades federativas. A migração interna é o deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território, ou seja, dentro do mesmo país para diferentes regiões e estados. Vamos marcar isso. A migração interna é o deslocamento até para diferentes regiões e estados. Migrações internas já ocorriam no Brasil desde antes da chegada dos colonizadores europeus e continuam até os dias atuais. Na página 339, muitos dos povos indígenas que habitavam o Brasil eram nômades e se deslocavam pelo território em busca de caça, pesca, frutos e vegetais para colher. Quando esses recursos terminavam em determinada área, eles se moviam para outra. No século XVI, a cana-de-açúcar era plantada no litoral da região Nordeste. As fazendas de gado se deslocaram
para o interior. Assim, houve a migração de muitas pessoas do litoral para o interior nordestino. Nos séculos 17 e 18, a mineração levou ao deslocamento de pessoas de várias partes do Brasil, principalmente das regiões Nordeste e Sudeste para Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Com o escasseamento do ouro em Minas Gerais e com o início do cultivo de café na região Sudeste, as pessoas começaram a se deslocar para essa região durante o século XIX. Durante o século XX, o café também provocou o deslocamento de pessoas para o oeste do estado de São Paulo. No final do século XIX e início do XX, nordestinos se deslocaram para a região norte para trabalhar na extração de borracha, produto muito valorizado pelas indústrias da época. Também na segunda metade do século XX, muitas pessoas do Nordeste migraram para a região norte, fugindo da seca. A construção da nova capital em Brasília, no Distrito Federal, em meados do século XX, estimulou o deslocamento de várias pessoas da região Nordeste em busca de emprego. Quais principais fluxos de imigrantes internos foram destacados no infográfico ao longo do tempo, de onde saíram e para onde se destinaram. Então, vocês vão colocar aqui, é uma resposta pessoal e vocês vão estar fazendo isso no caderno de vocês. Página 340. As migrações dentro do território brasileiro foram provocadas principalmente por fatores econômicos. As pessoas se deslocavam em busca de melhores condições de vida e de trabalho. A população do Nordeste brasileiro foi uma das que mais se deslocaram para outras regiões ao longo do tempo devido às secas frequentes em algumas partes da região. A culinária, as festas, as danças e as tradições nordestinas se espalharam por todo o Brasil. Você já comeu tapioca? Baião de dois? Dançou forró? Escutou axé ou foi a uma festa junina? Essas são manifestações da cultura nordestina. 3, vocês vão responder a 3, vão fazer a número 4 também. Depois, nas atividades finais. As atividades finais vai ser da página 341 até a página 346. Vocês vão retornar aos textos do capítulo, vão fazer uma leitura e vão responder as perguntas propostas aqui nessas atividades finais. No relembrando que a página 346 e 347 preenche o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo, tá? Aqui as setinhas para dentro do Brasil, como é chamado? Migrações internas, imigração, pessoa que deixa seu local de origem. Depois aqui, as pessoas saindo, né, da Ásia, da Europa, da África. Que tipo de migração é chamada aqui nesse caso? Diferentes povos, vocês vão colocar aqui, e pessoa vinda de outro local, como é chamada. Eu aprendi, vocês vão estar marcando, né, tudo aquilo que vocês já dominam nesse conteúdo sobre o assunto, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira videoaula. Logo, logo a tia Andréia vai estar com a segunda. Então, anotem, né, tudo que vocês acharem necessário, façam com muita atenção o trabalho, tá bom? Um beijo, até já já.